A partir de agora, visão do momento. Informação e credibilidade. Falando de política, economia, saúde, educação e segurança pública. Mediador Dr. Ramon Butch. Visão do momento. Só aqui. Bem, ouvintes da Rádio Visão, estamos aqui hoje para mais um Visão do Momento, recebendo em nossos estúdios o Geazi Amais. Ele é psicoterapeuta holístico e tem especialização em apometria. Bem, Geazi, eu gostaria que primeiramente se apresentasse aos nossos ouvintes, dizendo quem é você, a sua formação, para que eles sejam informados a respeito. Olá, Ramon e todos os ouvintes. Nós estamos vindo aqui já há algum tempo em Uberlândia, somos de São José do Rio Preto. Sou psicoterapeuta holístico especializado em TVP, terapia de vidas ou vivências passadas, né? Atualmente, nós estamos fazendo com ótimos resultados um trabalho semelhante a essa terapia regressiva, mas chama-se terapia regressiva com a captação das personalidades psíquicas, utilizando as técnicas da apometria. Então, esse trabalho tem sido assim fantástico, logrado assim resultados muito bons. Bom, vamos falar um pouco do Geazi, né? Você disse que vem de São José do Rio Preto e você tem livros que foram escritos, são editados, são comercializados. Eu gostaria que falasse a respeito disso. Nós montamos a princípio uma apostila sobre a apometria, né? São palavras gregas, apo, preposição que significa além de, e metria, metron ou metron, preposição que significa medida, além do que se mede, além do que se pode medir. E também lançamos um livro sobre o tema, chama-se Apometria e o Desdobramento Múltiplo, Novos Rumos para a Desobsessão, é o subtítulo. Então, tem outros livros também para serem assim lançados, né, editados, mas nós estamos primeiro nos programando e preparando um material rico aí sobre casos que então vai ser muito bom para as pessoas leigas e que querem assim conhecer de fato ou aprofundar nesse assunto da apometria. Os estudos sobre a apometria, Geazi, eles já distam de algum tempo dentro da linha do espiritismo. Então eu gostaria de saber quem foi o precursor disso, o que ele prega, né? De onde ele tirou essa técnica? Primeiramente, eu gostaria de dizer que a apometria, ela não é religião. Ela está para o espiritismo, assim como uma nova técnica cirúrgica está para a medicina. Tanto que em 1961 tinha um terapeuta chamado Sr. Luiz Rodrigues, né? Ele não era espírita e ele que divulgava essa técnica nos congressos médicos e também nos congressos espíritas. Chamava-se hipnometria. Esta ferramenta, esta técnica tinha esse nome, hipnometria. Nessa década de 60, ele estando em Buenos Aires expondo essa ferramenta, essa técnica na parte teórica, havia um pessoal lá assistindo esse simpósio, este congresso, né? E interessou-se muito. Esse pessoal era especificamente do Hospital Espírita de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Então eles acharam interessantíssimo esta ferramenta e contactaram o senhor Luiz Rodrigues, que estava ali expondo esta técnica, e depois de alguns 2 ou 3 anos ele foi então até o Hospital Espírita de Porto Alegre expor esta ferramenta na prática, nos pacientes ou nos internos daquele hospital. Bom, expondo, chamou-se muito a atenção dos funcionários e principalmente do chefe de pesquisa, chamado Dr. José Lacerda de Azevedo. Este médico, ele resolveu ir e assistir a 1 ou 2 ou mais sessões de hipnometria aplicada ali nos pacientes pelo senhor Luiz Rodrigues. Quando ele estava então adentrando a este assunto e assistindo a estas sessões de hipnometria, o Dr. José Lacerda de Azevedo viu que estava diante de uma grande descoberta, mas que não tinha assim muito a ver com o nome
hipnometria. Por quê? Porque hipnometria vem de hipnose. Envolve o paciente numa espécie ou numa semelhança de sono. E aquela técnica não fazia, era uma das técnicas, a hipnose, mas não que fazia com que o paciente ficasse num estado alterado de consciência. Então ele buscou das palavras gregas apometria, apo, preposição que significa além de, metria, preposição que significa medida. Ele então que cunhou esse termo, Dr. José Lacerda de Azevedo. Voltando no início, veja bem, então o senhor Luiz Rodrigues trouxe essa técnica para ser trabalhada nos consultórios e não para ser trabalhada nas casas, por exemplo, espíritas. Então foi o Dr. Lacerda, o Dr. José Lacerda de Azevedo, que viu a rica possibilidade real de implantar esta ferramenta dentro das casas espíritas, que trabalha com desobsessão utilizando a mediunidade. Bem, mas dentro dessa técnica que foi desenvolvida, ela especificamente sai então da hipnose e passa para a apometria, que seria um outro tipo de conceito, vamos chamar assim, para que a técnica seja desenvolvida. É exatamente isso? Utilizando ela nas casas espíritas, nós vamos utilizar então no trabalho desobsessivo, utilizando o médium ostensivo ou um médium estático, né? Porque todos nós somos médiums. Agora tem aquela classificação do 0 até os 50 são os médiums estáticos. Dos 50 até os 100 são os médiums fenomênicos. Então os estáticos não notam e os fenomênicos ou dinâmicos, eles notam, percebem, sentem a presença de outra energia. Estes fenomênicos acabam até manifestando o comportamento daquela entidade, daquela presença, ou até mesmo da personalidade do paciente ligada em uma existência próxima ou recuada. Aí seria uma personalidade passada que influencia na vida atual. Sem dúvida. É esse que é o nosso trabalho no consultório, né? Nós utilizamos um sensitivo ou um médium, porque todo médium é sensitivo, mas nem todo sensitivo é médium ostensivo. Então nós utilizamos tanto um como o outro no nosso consultório para focar, tanto que a nossa terapia chama terapia regressiva, com a captação das personalidades psíquicas, utilizando as técnicas da apometria, os conhecimentos da apometria. Então, nós fazemos uma ficha, a anamnese do paciente, uma série de perguntas, e na segunda parte eu pego a sensitiva ou a médium e tento estabelecer a sintonia desta médium com o psiquismo do paciente, com o objetivo de acessar as possíveis causas geradoras dos problemas. Então é aonde, quando a médium, além dela ser sensitiva, ela também é médium ostensiva, ela vai até manifestar o comportamento que aquela personalidade teve enquanto estava ocupando o corpo físico naquela existência. Então digamos assim que nós somos muitas personalidades. Digamos que o espírito que nós somos, cada vez que utiliza, que reencarna e está no corpo físico, cria uma personalidade. Essa personalidade, quando o espírito que nós somos deixa o corpo físico pelo fenômeno chamado desencarne, esta personalidade continua existindo. E ela pode, então, manifestar um comportamento harmônico ou desarmônico. Ela pode logo aceitar o desencarne e integrar-se na proposta crística, como este é o objetivo final, né? Como pode ficar manifestando um comportamento rebelde contra a proposta encarnatória, ou ainda nem querendo saber que desencarnou, preferindo ficar vivenciando aqueles episódios daquela vida que ficou para trás. E especificamente no seu caso, você vem aplicando essa técnica há quanto tempo? Bom, essa técnica nós começamos a aplicar ela há exatamente 7 anos. Mas nós já fazíamos a terapia regressiva sem a captação das personalidades psíquicas e fazíamos a apometria. Então, enquanto era só dentro da casa espírita, que nós trabalhávamos com a desobsessão. Então, depois que nós ousamos mais, passamos a trabalhar também no consultório. Veja bem, no centro espírita nós trabalhamos com a desobsessão, né? Ali vai ser sintonizado o obsessor,
vamos trabalhar com ricas possibilidades de estarmos desfazendo certas magias negras feitas por espíritos amandos de encarnados no centro espírita. Já no consultório, o nosso foco é mais a personalidade, o psiquismo do paciente. Então ele nos procura muitas vezes porque tem medo, de uma maneira geral ou de alguma coisa específica, e o medo é um dos grandes obstáculos, é um dos maiores obstáculos. Temos o orgulho e a obstinação, mas o medo é o que mais pega e impede o ser humano de crescimento em todos os sentidos. Então, no consultório, nós não vamos assim aprofundar nesse trabalho que ocorre no centro espírita, que tem um alicerce. Então, no consultório, nós trabalhamos mais as personalidades múltiplas que vêm do inconsciente ligadas no passado. E as subpersonalidades, que é a personalidade que nós estamos criando neste momento. Eu, por exemplo, criando a personalidade do Geazi, você criando a personalidade do Ramon. E somos muitas existências, né? Segundo André Luiz, espíritos que escreveu pelas mãos de Chico Xavier, tem muitas personalidades que estão dissociadas desarmonicamente ou associadas desarmonicamente. Como também tem muitas personalidades harmônicas dissociadas e personalidades harmônicas que já se integraram à proposta encarnatória. Bem, ouvintes, iremos para um breve intervalo e retornaremos em seguida com a nossa conversa com o Geazi Amais, que é psicoterapeuta holístico e nos está dando informações sobre a apometria. Os melhores debates acontecem aqui. Visão do momento. Nós vivemos num país laico. Nós temos diversas religiões, o que faz com que as pessoas tenham várias opções de seguir ou não determinadas religiões. Quando se fala em desobsessão, o que significa isso? Como fazer a pessoa entender esse processo? O que é uma desobsessão? Então, nós atendemos no consultório pessoas de variadas religiões, né? Porque todas elas são sadias, né? Exceto se tiver alguma que tira o homem da realidade, então não seria uma religião, nem considero uma religião, porque aí não é saudável. Digamos que a obsessão, toda vez que eu leso alguém e esse alguém não me perdoa, pronto, eu já tenho ali uma obsessão. Então, digamos que esse ser que não me perdoou, nós já desencarnamos e de repente reencarnei, ele não, então ele será uma pessoa, alguém que vai estar vibrando o meu fracasso, em todos os sentidos. Digamos assim, que a obsessão é aquela ideia fixa que a pessoa tem. Então a obsessão não ocorre só de desencarnado para encarnado, ocorre muito aqui entre nós encarnados, ocorre muito também entre eles desencarnados. Se aqui nós somos cerca de 5 bilhões de encarnados e desencarnados de 25 a 26 bilhões, então ocorre muito mais a obsessão entre os desencarnados do que entre nós encarnados, né? Ocorre muito a obsessão de encarnados para desencarnados. Outro dia nós atendemos uma pessoa que ela dizia assim, estar sendo obsediada pelo marido que havia desencarnado já há 10 anos. E quando nós abrimos a frequência, o que é abrir a frequência? Estabelecer a sintonia do médium com o psiquismo daquele paciente, ou buscando ou tentando buscar as possíveis causas dos problemas. Quando nós abrimos a frequência, o que veio para a sintonia? O espírito, o marido da mulher que havia desencarnado já há 10 anos. E ele que estava dizendo, pelo amor de Deus, segura ela aí, porque eu não aguento mais aqui. Então o que estava acontecendo? Ela revoltada por ele ter ido e deixado ela. Então ela que estava obsediando ele, não ele obsediando ela. Então ocorre muito, muito mesmo. A pessoa então ela tem capacidade, ela sabe que ela pode, mas ela tem um certo medo da responsabilidade. Então ela se forma e envia currículos para Deus de todo mundo, mas ela desdobra e vai na frente fazendo a caveira dela. Então esse assunto é muito mais sério do que nós imaginamos, porque às vezes a pessoa tem um hábito infeliz de reclamar. Eu vou enviar os currículos hoje, mas tá difícil, eu não vou conseguir. Então isso é um hábito infeliz, porque ele tem essa tendência de introduzir para o inconsciente dele muito mais o negativo do que o positivo. E nas terapias nós temos tirado este painel negativo
e instalado um painel positivo. Tirado eu não consigo, eu não posso, eu não mereço e colocado um painel positivo, tudo mentalmente. Escrito tipo eu posso, eu consigo, eu sou capaz. Isso então que nós temos feito na terapia. Na terapia, nessa apometria, né? Terapia regressiva com a captação das personalidades psíquicas e utilizando a técnica da apometria, nós temos feito um trabalho excelente. Bem, Geazi, resumindo um pouco aí o que você falou, se tratando de caráter obsessivo, nós temos então duas razões bem ligadas de comportamento, que seria a raiva e a inveja, que gerariam então não só o princípio obsessor do encarnado para o desencarnado, quanto num sentido inverso. Nós entendemos assim, Ramon, o obsessor faz a obsessão por 5 motivos. Ele tem. Ou é por vingança, ou é por maldade, ou é por apego, ou é por inveja, ou é por necessidade. Então, esses são os 5 tipos. Porque se algum dia você for pego com obsessão, tomara que não, pode ter certeza que o seu obsessor tem um desses 5 motivos. Vamos analisar a obsessão no ângulo do obsediado. Por que ele recebe a obsessão? Como que é essa implantação? Aí temos as brechas, que são os vícios, as paixões, as fugas para o álcool, drogas, né? Numa teoria assim geral. Agora, numa teoria mais específica, é muita coisa. É boca maledicente, palavra irreverente, conduta agressiva, gesto impaciente, o desejo muito intenso de reconhecimento. Veja bem, tem coisas que são saudáveis. O desejo muito intenso de reconhecimento é bom, é saudável. Agora, necessitar do apreço, do reconhecimento para continuar fazendo aquilo que tu tá fazendo, isso não é saudável, é ruim. Então, olha quantas coisas. Às vezes no trânsito nos fecha e nós já manda o cara para aquele lugar, boca maledicente, bate no conduta agressiva, gesto impaciente. Então, tudo isso já vai sendo brechas para a obsessão. Se nós não tivermos as brechas, nós não seremos obsediados. E não é o espiritismo que fala, que tem os espíritos aí que estão... Não, o apóstolo Paulo já dizia, nós estamos cercados por uma multidão de testemunhas. Eu gostaria, Geazi, que você nos desse a sequência de um tratamento com a técnica da apometria, ou seja, como é que ela é feita? Passo a passo, para a gente entender esse processo. Só para você dar uma sequência disso, para vocês entenderem como é que é feito o tratamento. A apometria está para todos, né? Então, a terapia também regressiva, com a captação das personalidades psíquicas, utilizando os conhecimentos da apometria, está para todos, principalmente para as pessoas mais lúcidas. Estes, sim, vão conseguir melhorar ainda mais a sua vida, né? Ter uma vida mais saudável, mais harmoniosa, mais tranquila, mais feliz. Qual que é os passos, né? A pessoa vai... agenda com a gente, depois nós temos aí os contatos e nós então a princípio fazemos o exame da anamnese e aí vamos estar ali já sabendo onde que vamos focar. E aí eu vou então estabelecer a sintonia da médium ou do sensitivo, né, com o psiquismo do paciente. Eu vou aplicar a primeira lei da apometria, a lei em que baseia esta ferramenta, esta técnica. Eu vou então pulsar energias, estalando os dedos, dizendo assim, abrindo a frequência. 1, abrindo. 2, 3, 4, 5, sintonizando. 6 e 7. Essa é a primeira lei da apometria. Pronto, eu já olho para o médium, ele já mudou então a fisionomia dele e está naquele momento sintonizado com a frequência ou está na frequência daquele paciente, buscando acessar as possíveis causas geradoras dos problemas. Então ali ele vai falar o que ele está vendo e aí nós vamos então trabalhar nesta segunda hora, né? Mais 1 hora ali, terapeutizando o paciente indiretamente. O paciente vai ficar como telespectador. Ao terminar, então, quando a médica diz assim, por hoje eu não estou conseguindo ver mais nada, ou eu estou sentindo intuitivamente que precisamos fechar a frequência. Fecho a frequência, aplico outra lei da apometria, que é o reacoplamento. Fechando a frequência, 1, fechando, 2, 3 e por aí vai, até 5, 6, 7, até 10, isso aí é indiferente, né? E como é que é aplicada a terapêutica, especificamente? Dentro desse tratamento, a médium, através da localização das personalidades, ela inibe algum opressor
ela sintoniza com a pessoa que passou. Um dos sintomas dele tem a compulsão por compras. Então, nós vamos acessar, ela vai acessar uma personalidade múltipla daquele paciente ligado numa vida que ele tinha muito dinheiro e que ele comprava tudo que ele queria. E essa personalidade ligada naquela vida, muitas vezes assoma o corpo físico e ele então manifesta o comportamento que ele tinha lá naquela vida. De repente, uma pessoa que teve uma vida que morreu de fome. Então, hoje ele tem a compulsão por comida, ele não consegue emagrecer, ou ele é uma pessoa que fica desesperado em pensar que vai faltar comida. Aí como que faz esse trabalho? A médium sintoniza-se com essa personalidade e explica para ela, olha, essa vida acabou, você hoje está tendo a oportunidade de ser feliz. Então ela vai conversar com essa personalidade como que se estivesse conversando com uma pessoa. Muitas vezes ela incorpora esta personalidade, ou seja, ela manifesta aquele comportamento, aí entra eu naquela situação de orientar aquela personalidade equivocada. Muitas vezes então tem personalidades ligadas em vidas que cometeu suicídio, a pessoa ou traz problemas nos pulmões, ou medo de água, pavor, sensação de estar assim faltando ar quando é enforcamento, problemas de tensão permanente na região próxima à nuca, na cervical, dores, torcicolo. Então são muitas coisas que nós vamos sintonizar com estas possíveis causas. Gostaria que você falasse sobre o seu atendimento, onde que as pessoas podem agendar, né? E os seus endereços. Nós então estamos vindo aqui em Uberlândia de 3 em 3 meses fazendo estes atendimentos, mas quase sempre nós vamos embora com muita gente ainda querendo ser atendido. Por quê? Porque um fala para o outro fala para um, e aí ele fala, eu também quero, mas não dá. Então seria bom marcar com antecedência para a gente poder corresponder à expectativa. Então, para estes agendamentos, devem ligar, o DDD é 17 3016 1986, ou pelos celulares da TIM, que é 17 98208 8759, ou o da Claro, que é 17 o DDD também, 99131 7224. Vale lembrar que esse trabalho tem um custo, né? Ele é de 2 horas que nós vamos ficar ali na frequência do paciente, e o valor dessa terapia, dessa apometria, está no momento R$300. Nós agradecemos muito a sua presença aqui conosco, trazendo essas informações a respeito dessa modalidade de tratamento espiritual. Desejamos aí sucesso na sua jornada, não só em Uberlândia, como também em São José do Rio Preto. Muito obrigado, Ramon. Eu também quero encerrar essa entrevista, algo que um terapeuta há muito tempo escreveu, né? Isso aí está até perdido, infelizmente, mas é profundo. Então, nas terapias é muito importante. Ele dizia assim, esse terapeuta chamado Tomé, no tempo de Jesus, mas não o discípulo lá do mestre, né? Então ele dizia assim, se trouxeres à tona o que está dentro de ti, o que trouxeres à tona te salvará. Se não trouxeres à tona o que está dentro de ti, o que não trouxeres à tona te destruirá. Muito obrigado. Nós agradecemos muito a presença aqui do Gease a Mais, psicoterapeuta holístico e faz o tratamento pela apometria. Nós retornamos semana que vem com mais uma entrevista, mais uma conversa aqui em nossa Visão do Momento. Os melhores debates acontecem aqui. Visão do Momento. Só aqui. Visão FM.